E vamos começar o nosso matinal de hoje falando sobre essa história que eu citei há pouco, que foi ontem eletrizante para as relações entre o Senado e o Palácio do Planalto. A gente publicou lá na minha coluna no Platô BR uma reportagem mostrando que ministros do governo Lula vinham dizendo na semana passada que o Lula romperia com o Davi Alcolumbre se o Jorge Messias, indicado do Lula para o STF, né, para a vaga do Luiz Roberto Barroso, for derrotado na sabatina no Senado por uma articulação do Davi Alcolumbre. Na reportagem, eu coloquei, inclusive, uma fala de um dos ministros com que eu conversei, dizendo que o Davi não sabia quem era o Lula e que o Lula não perdoaria isso. Esses ministros são ministros defensores do Jorge Messias. Isso é importante a gente dizer para entender também de que lugar eles estão falando. E aí, Bia, ontem foi uma confusão, né? Teve nota do Davi Alcolumbre reagindo a esse possível rompimento e também a demora do Palácio do Planalto de enviar a mensagem oficializando a indicação do Jorge Messias. Gleisi Hoffmann depois entrou em campo também no Twitter, e à noite eu recebi uma mensagem do Palácio do Planalto negando que o Lula tenha pretensão de romper com o Davi Alcolumbre. Ponderei com quem me ligou falando, olha, os ministros do governo estão dizendo o contrário. Mas, enfim, a operação Joga Água na Fervura estava em andamento e hoje vamos ver os desdobramentos. Mas acho legal a gente recapitular essa história para a gente entender como que chegamos a essa situação ontem, né, Bia? Isso, Guilherme. Então vamos lá. Eu acho que é importante a gente lembrar que o Alcolumbre ele preferia um outro nome no Supremo Tribunal Federal que não o do advogado-geral da União, Jorge Messias. Ele preferia que o indicado fosse o Rodrigo Pacheco, ex-presidente do Senado. E aí o Lula demora para fazer essa indicação do Messias, todo mundo já sabia que a escolha estava feita, mas demora um pouco para fazer essa indicação, justamente para tentar trabalhar nessa articulação e porque queria ter uma conversa primeiro com o próprio Pacheco. O fato é, Lula anuncia, né, o Planalto divulga que o escolhido é o Messias de fato, e o Davi Alcolumbre marcou a sabatina do Messias para o dia 10 de dezembro na CCJ. O Messias precisa passar por uma sabatina na CCJ, uma votação na CCJ e depois uma votação no plenário do Senado, se a CCJ aprovar. O governo e o próprio Messias querem mais tempo, não querem que a votação na CCJ e a sabatina ocorram no dia 10 de dezembro, justamente para conseguir articular os votos e evitar uma derrota. Guilherme, esse é o momento em que o indicado faz aquele beijamão, vai no gabinete de todos os senadores, conversa um por um, e essa articulação que já é tensa normalmente, né? Porque é preciso haver ali um esforço de convencimento, até político, do indicado com os senadores em relação ao nome dele para evitar uma derrota. Ela está especialmente tensa dessa vez com a fala deliberada aí, né? Escancarada do Senado no sentido de que preferiam um outro nome, especialmente do Davi Alcolumbre. A avaliação no Planalto é de que justamente o Alcolumbre acelerou essa votação, ou seja, diminuiu esse tempo de beijamão e articulação que tradicionalmente é feito pelo indicado ao Supremo, justamente para não dar tempo de que ocorra uma articulação bem sucedida. Mas você mergulhou nessa apuração ontem, está contando aí para a gente um pouco quais são os desdobramentos mais recentes, né? Fala um pouco para a gente também de qual foi a resposta do Alcolumbre a essa notícia que você deu no platô, que vocês deram no platô, de que os ministros estão falando que o Lula estaria disposto a romper com o presidente do Senado se o Messias fosse derrotado. A gente publicou essa reportagem de manhã, Bia, e à tarde o Davi Alcolumbre divulgou uma nota em que ele falava o seguinte: a presidência do Senado divulgou uma nota que falava o seguinte, criticando setores do Poder Executivo que, segundo ele, tentaram criar a falsa, palavras dele, né,
a falsa impressão de que divergências entre os poderes são resolvidas por ajuste fisiológico com cargos e emendas. E disse causar perplexidade o fato de o governo ainda não ter enviado ao Senado a mensagem formal com a indicação do Jorge Messias. E deu um recado, lembrando que cabe ao Senado aprovar ou rejeitar o nome, assim como cabe ao Executivo indicar. A questão, Bia, é que cabe ao Senado, claro, aprovar ou rejeitar o nome, dentro dos 3 critérios que a Constituição coloca para os indicados, né? Então tem que ter notório saber jurídico, tem que ter reputação ilibada e tem que ter mais do que 35 anos. Esses deveriam ser os critérios para nortear a aprovação ou reprovação do Senado. Se algum senador conseguir trazer algo que desabone a reputação, o notório saber, né, o saber jurídico do Messias, considerando que ninguém vai conseguir mostrar que ele tem menos de 35 anos, porque não é o caso, aí eu acho que se tem um caminho. É uma extrapolação do Senado fazer isso por razão política. Isso não é novo, né? Lá no governo Bolsonaro, podia-se gostar ou não gostar do Bolsonaro ter usado o critério religioso para indicar o André Mendonça. Mas o fato é que no campo do saber jurídico e no campo da reputação, não havia nada ali para impedir a escolha do André Mendonça. E isso passa pela maioria dos ministros, né? É claro que uns têm um saber jurídico maior, outros têm menor, outros têm uma fama melhor, outros têm uma fama pior. Agora, se não se traz nada concreto, nem no campo da reputação, nem no campo do saber jurídico, é politicagem, né? E o que o Davi Alcolumbre está querendo fazer olha, você não indicou o nome que eu queria, Lula, que era o Rodrigo Pacheco, não vou aprovar o seu. Isso não é papel do Senado. Tem uma deturpação aí de como o Senado enxerga isso muito grande. O nome de um ministro do Supremo não deveria ser uma construção política. Se houvesse essa dimensão política dessa maneira que o Senado vê, deveria estar na Constituição explícito dessa maneira ou de outra forma. E, de novo, não está. Lá fala, tem que ter mais de 35 anos, reputação ilibada e notável saber jurídico. Se o Senado apresentar coisas concretas contra o Messias nessas 2 possibilidades, beleza. Se não, é um jogo político do Davi Alcolumbre. Agora, um jogo arriscado, né, Bia? Com certeza, Guilherme, é um jogo bastante arriscado e acho que esse recado que você colheu ontem dos ministros aponta isso, né? Eu acho que também o governo vinha apostando muito no fato de que nos últimos 130 anos, né, a gente não teve nenhuma rejeição de nome de ministro indicado ao Supremo Tribunal Federal e que, portanto, isso poderia ser, em algum ponto, né, uma negociação política por parte do Alcolumbre, que podia ser parte de algum tipo de pressão, mas que, enfim. Agora, eu acho que nos últimos dias a coisa tomou um outro rumo, né? Eu acho que foi dado muito mais seriedade aí ao que está sendo colocado para o Alcolumbre, porque o tal do dia 10 está se aproximando, sem nenhuma perspectiva de que, de fato, o Alcolumbre tenha aliviado, digamos assim, para o Messias, e ao mesmo tempo aí vem justamente a nota do Alcolumbre falando, olha, não é uma questão de troca, de questão fisiológica, ou seja, eu não vou entrar na negociação política. Mas então eu acho que o que falta aí o presidente do Senado responder é, de fato, ali quais são os incômodos com relação ao nome do Messias nessas 2 frentes que você colocou, que são 2 dos critérios aí estabelecidos pela Constituição. Mas que você há de convir que são critérios muito subjetivos, né, e abrangentes, né, Guilherme? Diferente dos 35 anos, notório saber jurídico e reputação ilibada, o que é reputação ilibada? Para um, pode não ser reputação ilibada para outro. O que é notório saber jurídico para um, pode não ser para outro. E é com essa margem, na verdade, que os senadores podem trabalhar na CCJ, né? Então, assim, com uma causa diferente desta,
nos bastidores, né, com uma causa, na verdade, muito mais calcada na política em termos de quem tem mais força e quem tem mais poder para indicar esse ministro do Supremo, mas jogar com isso na hora da sabatina, né? Porque assim, uma carreira de uma pessoa vai estar sempre sujeita a escrutínio, né? Então, assim, se o ministro deveria saber mais para ser indicado ao Supremo ou saber menos, os senadores têm essa margem ali, digamos assim, na sabatina, na CCJ, para colocar, mas o que a gente está vendo é que tem, de fato, uma queda de braço instalada aí entre quem tem mais poder, né? Porque nessa nota, quando o Alcolumbre fala assim, é prerrogativa do Palácio do Planalto indicar e é prerrogativa do Senado rejeitar ou aprovar, ele está justamente respondendo a um recado do Lula de quando ele decide escolher o Messias, no sentido de, olha, quem escolhe é o presidente, não é o presidente do Senado, né? Então, o Alcolumbre responde dessa maneira, sim, você escolhe, mas a gente aprova ou rejeita. Então, assim, vejo, sim, uma aposta arriscada agora. Parece que é arriscada para o Planalto também, né, Guilherme? Senão não teria tido essa reação aí no final do dia que você está mencionando, de tentar colocar panos quentes e de falar, olha, não é bem assim, né? Até porque essa coisa, o Lula rompe com o Davi Alcolumbre, que, como eu falei, me foi dito por mais de um ministro do governo, tem também o dia seguinte, beleza, rompe, mas ainda tem um ano de governo, né? Ainda tem pelo menos um ano ali de convivência com o Davi, né? Sendo que o Davi muito provavelmente vai tentar a reeleição como presidente do Senado e o Lula, como se sabe, vai tentar a reeleição como presidente da República. Então, o que vai ser dessa relação se houver rompimento? Eu acho que os ministros que me disseram isso deram uma ameaçada, né? Só que não esperavam que, por parte, muito provavelmente, do próprio Lula, fosse orientada uma operação calma, abafa, né? Vamos com calma, né? Bom, o fato, Bia, é que eu acho que não tem muito dia seguinte dessa empreitada do Davi Alcolumbre. Vamos considerar que o Jorge Messias seja derrotado. O que o Davi Alcolumbre acha que vai acontecer no dia seguinte? O Lula vai indicar o Rodrigo Pacheco? Não vai, né? Se o Jorge Messias for derrotado, o Rodrigo Pacheco nunca será ministro do STF sob o Lula. Não vai ter essa possibilidade, né? Se o Jorge Messias for derrotado, mesmo num quarto governo Lula, em que haverá novas vagas para o Lula indicar, nenhuma delas vai ser do Rodrigo Pacheco e não vai ser ninguém escolhido pelo Davi Alcolumbre, tampouco num eventual cenário de derrota do Jorge Messias. O Lula não vai ser o Jorge Messias, mas vai colocar outro nome com o mesmo perfil. E não teria como ser diferente. Porque se ele fizesse isso, ele estaria abrindo mão de uma das canetadas mais poderosas que o presidente da República tem, que é escolher um ministro do STF, né? Isso nunca aconteceu com nenhum presidente da República. Você não teve no governo Lula, vou pegar os mais recentes, né? É porque são os que eu tenho memória aqui para dizer. Você não teve no governo Lula um ou dois terceirização de escolha de ministro do STF para o Senado, para a Câmara, para a classe política, em momento algum. Você teve composições, mas terceirização não. Governo Dilma, muito menos. Governo Temer também não teve. O governo Temer escolheu um ministro do STF, que foi o Alexandre de Moraes, que era o ministro da Justiça dele. Governo Bolsonaro. O Bolsonaro escolheu os dois nomes que ele quis, que foram construções políticas dele e da família. Cássio Nunes Marques, numa operação ali grande de participação do Flávio Bolsonaro. Depois o André Mendonça, que o Flávio Bolsonaro nem queria, mas era a promessa do Bolsonaro de colocar um evangélico no STF. Agora, no governo Lula, os dois nomes que foram indicados, escolhas do Lula, e essa terceira vai ser uma escolha do Lula também. Se não for o Jorge Messias, vai ser outro nome. Não vai ser um nome que Davi Alcolumbre queira. E aí, quando eu falo que não vai ter dia seguinte, Bia, a essa história, é que o clima vai ficar horrível. Eu presumo que o Palácio do Planalto
me disse ontem está correto. O Lula não vai romper com o Davi Alcolumbre. Mas qual vai ser o clima? Qual vai ser o clima entre o Davi e o Lula no dia seguinte da derrota do Jorge Messias e o Davi ter imposto ao Lula a pior derrota dele no Congresso durante toda a vida política dele? Porque o que acontecerá se o Jorge Messias for derrotado é isso. É a pior derrota política do Lula no governo dele em relação com o Congresso. Esse Congresso atual já inovou no volume de derrubada de veto, né? O Lula está tendo vetos dele derrubados como nenhum outro presidente teve. Isso já é uma coisa nova. Agora, de reprovar um ministro do Supremo indicado por um presidente, de novo, como você falou, há 130 anos não acontece. O último que sofreu com isso foi o Floriano Peixoto. É uma baita derrota para o Lula. A relação não vai ficar boa entre Davi e ele se isso acontecer por obra do Davi.